favor. A gente está com a Gabriela Santiago ainda com o microfone ligado. Desligou agora. Fiquem bem atentos no microfone para não vazar o áudio quando alguém estiver falando, tá bom? A TV Web pode me avisar quando tiver... começou. Iniciamos, então. Tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a situação das bibliotecas escolares aqui no Distrito Federal. E eu gostaria de convidar para compor a mesa com a gente o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, senhor Rafael Cavalcante, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do DF, SINEP-DF, a senhora Ana Elisa Dumont, a bibliotecária ativista da educação, a senhora Cida Fernandes, a bibliotecária aposentada da Secretaria de Educação do DF, a senhora Eunice Dourado, e a gerente de políticas de leitura e mídias educacionais da Secretaria de Estado de Educação, a senhora Sônia Maria Soares dos Reis. Esses que compõem a mesa com a gente, convidados nesse dia especial, nesse dia comemorativo. E para nós é um dia muito importante, tenho a honra de estar fazendo isso. Queria agradecer a Cleide, que é bibliotecária, coordenadora da biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela iniciativa, pela parceria. A Biblioteca da Câmara é uma biblioteca importante para nós aqui, que tem colaborado muito no trabalho legislativo aqui do Distrito Federal, subsidiado a nossa atuação cotidiana. Então tem sido fundamental e demonstrada a importância desse espaço para a construção do conhecimento e para a construção das políticas públicas na nossa cidade, para além especificamente da construção do conhecimento. Eu já queria começar passando as nossas falas e o nosso primeiro palestrante, né, nossa primeira fala, intervenção dessa manhã, é o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, o senhor Rafael Cavalcante, a quem eu já passo a fala em seguida. É com você, Rafael. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui em pleno 12 de março, né, Dia da Bibliotecária, Dia do Bibliotecário, participando dessa audiência pública, um tema que tanto nos atravessa, tão importante, né, que é o cumprimento da Lei 12.244 de 2010 pelo governo do Distrito Federal, né, a Lei de Universalização das Bibliotecas Escolares. No caso, hoje a gente vai pautar as bibliotecas escolares públicas. E eu gostaria de agradecer ao deputado Fábio Félix, né, a todo o staff e seu gabinete por essa oportunidade, o tratamento dado a gente, aos convidados, a bibliotecária Cleide Fernandes, Cleide Soares, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por ter fomentado, né, essa audiência pública, cumprimentar a mesa e também aos homenageados, que são pessoas de grande admiração e de grande envergadura profissional aqui na biblioteconomia do Distrito Federal. E também fazer uma saudação às trabalhadoras, afinal de contas, essa é a semana também do 8 de março, e a minha solidariedade na luta, né, por uma igualdade de gênero. Bom, se alguém no Brasil tinha dúvidas sobre a importância da educação na formação e desenvolvimento dos cidadãos brasileiros, um ano da pior pandemia dos últimos 100 anos, que exigiu e ainda exige o distanciamento social, foi capaz de mudar tal postura. Talvez nunca tenha se exigido tanto dos profissionais de educação como no último ano. Mas a instituição escola, independentemente do espaço físico, talvez nunca tenha sido tão reverenciada como nos últimos tempos. Será que o Estado tem proporcionado à educação pública o reconhecimento merecido? Bom, quando pensamos no governo do Distrito Federal e a situação das bibliotecas escolares, a resposta é negativa. Embora exista mais de 700 escolas públicas sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, em que se pressupõe a existência de uma biblioteca por estabelecimento de ensino, há na estrutura da Secretaria de Educação hoje apenas uma profissional bibliotecária. O cenário se trata de um claro descumprimento da Lei 12.244 de 2010, que preconiza a universalização das bibliotecas públicas até o já vencido prazo de maio de 2020. De acordo com o artigo 3º da referida lei, os sistemas de ensino do país deverão desenvolver esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta lei, seja efetivada no prazo máximo de 10 anos, respeitada a profissão de bibliotecário disciplinada pelas leis número 4.084, de junho de 62, e também pela lei
9.674, de junho de 98. A Lei 4.084, de 62, ela delimita aos formados no bacharelado de biblioteconomia o exercício das atividades bibliotecárias, de forma que cada biblioteca deva contar com os serviços de um profissional legitimado da área. Não é este o cenário atual das bibliotecas escolares do GDF. Ora, sabe-se de todas as limitações orçamentárias trazidas no último ano devido ao combate da pandemia da Covid-19, mas, na última década, pouco se avançou em ações que trouxessem para as bibliotecas escolares do GDF o profissional bibliotecário, o qual deveria ser responsável, naturalmente em diálogo com o projeto pedagógico vigente, pela administração da biblioteca e atividades como a mediação da informação, a mediação da leitura, o processamento técnico de materiais bibliográficos e por toda a execução da política de informação adotada pela biblioteca enquanto elemento da unidade escolar. A ausência de bibliotecárias e bibliotecários traz anualmente um prejuízo imensurável para a comunidade escolar atendida pelo GDF, privada dos serviços de profissionais aptos a atendê-la da melhor forma quanto às lacunas informacionais, emancipando-a a considerar o papel de transformação social possível a partir da biblioteconomia. Bibliotecárias e bibliotecários devem ser encarados como entes tão relevantes quanto professoras e professores no âmbito da realidade escolar. O Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região se dispõe a iniciar tratativas com a Secretaria de Educação no intuito de que, finalmente, o GDF possa dar início ao cumprimento da Lei 12.244 de 2010 e que a comunidade escolar usufrua de um exercício que lhe é devido. Para isso, criaremos, a partir de abril, o Observatório da Biblioteca Escolar, espaço em que pretendemos debater ações, dialogar com as instituições responsáveis e propor soluções para o problema ora enfrentado. Rafael, concluiu? Concluí. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pela iniciativa do Conselho Regional. É fundamental os conselhos profissionais, eles são fundamentais no processo de articulação, afirmação, postulação das profissões, ainda mais profissões que muitas vezes são subvalorizadas nas políticas públicas, né, em geral, e na reflexão sobre essas políticas públicas. Então, o Conselho tem um papel muito importante. Obrigado aí pela sua participação aí na nossa audiência e protagonismo também na organização dessa audiência. Aí eu passo a palavra já para a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, do DF, SINEP-DF, a senhora Anelisa Dumont. Bom dia a todos, cumprimento a todos na pessoa do deputado Fábio Félix. Obrigada pelo convite. O SINEP representa as escolas particulares, nós entendemos a importância da leitura, desde os menores, dentro da educação básica, desde a educação infantil, o ensino fundamental e médio. O esforço tem sido uma força-tarefa dentro das escolas particulares. O SINEP tem orientado desde então para o cumprimento da lei, ressaltando a importância dos bibliotecários dentro das instituições particulares de ensino. O que tem surtido novo e que ganhou um peso e, eu diria, uma grande visibilidade, e não sei, e aí fica aqui também para a gente pensar como isso se insere nesse contexto de pandemia, são as bibliotecas virtuais. Como tudo está ocorrendo de automatização, de informatização, as bibliotecas também. E essa é uma questão que entra e a gente fica nesse paradigma, porque a lei traz que eu tenho que ter um acervo de livros físicos, mas eu não tenho crianças e alunos quase dentro das escolas hoje. Que movimento podemos fazer e que movimento tem que ser feito para que esse livro continue chegando na mão desse estudante, para que esse hábito de leitura continue acontecendo. E essa tem sido uma das preocupações do SINEP e das escolas particulares também. Nós vimos que foi prorrogado o prazo, mas o SINEP, desde então, tem defendido que as escolas têm que se adequar à normatização para que realmente tenha essa bibliotecária, projetos dentro das instituições particulares. Obrigada novamente.
E fica aqui o meu pedido no sentido de pensarmos em como fazer esse livro chegar em período de pandemia, se seriam os acervos virtuais, como o bibliotecário poderia estar atuando dentro das instituições nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Nelisa. Importante essa reflexão. A gente teve que mudar muitos paradigmas, né, ao longo desse processo da pandemia, e acho que essa reflexão é fundamental. A automação dos processos é algo que está aí e a gente vai precisar refletir. Eu acho que tem muitas bibliotecas, inclusive vanguardistas no mundo, no Brasil também, em relação a esse tema, a sistematização e a organização para que essa automação seja efetiva no armazenamento bibliográfico, que é fundamental para a construção, inclusive, da história de uma sociedade, da história científica, da construção do conhecimento. Eu já passo a palavra para a bibliotecária e ativista da educação, Cida Fernandes, que também está com a gente aqui hoje. Às vezes o equipamento não responde muito. Bom dia a todas, todos e todes, né? Queria, primeiramente, agradecer o convite do CRB e a disponibilidade do mandato do Fábio, né, para uma data e um tema tão importante que a gente já vem arrastando aí, tem 10 anos, né, desde que a legislação foi aprovada. Agradecer em nome do Centro Luiz Freire, que é uma organização de direitos humanos, e eu sou responsável justamente pelo programa Direito à Leitura. Eu pensei na minha fala aqui, pegar um pouco, assim, o que a lei coloca, né, o que está tramitando hoje, que é uma nova PL que melhora essa lei, mas também qual é o principal desafio, que eu acho que um pouco o Rafael já toca e também a Annelisa toca, né? O principal desafio de implementar essa legislação. Primeiro, a legislação 12244, ela é, do ponto de vista normativo, muito fraca, porque ela tem 3 artigos, mas ela não define. A coleção de livros é bem genérica. Então, se hoje você pegar essa lei ao pé da letra, colocar um profissional bibliotecário em cada escola, independente das condições de trabalho dele, vai estar dito que você tem uma biblioteca escolar, porque todas elas têm pelo menos um livro didático dentro delas, né? Então, essa lei, ela tem todo o seu valor, porque eu acho que se não tivesse sido essa lei, nós não teríamos colocado o direito à biblioteca escolar na agenda política. Então, isso fez com que a sociedade se mobilizasse e essa agenda política se aprofundasse. Em 2012, foi criado um movimento Eu Quero Minha Biblioteca, que foi uma mobilização que inicialmente começou com o Instituto Ecofuturo, mas virou uma grande coalizão que levou a essa discussão da exigibilidade desse direito. Com isso, foi formulada uma outra PL, e bastante participativa. Essa 12.244, ela teve um grau de participação muito aquém do que teve a 9484, que está tramitando no Congresso Nacional. Ela está hoje, foi encaminhada para o Senado, mas me parece que ainda não andou nada lá. Então, essa legislação, ela foi feita com intensa participação, tanto de bibliotecários, bibliotecárias, quanto de professores, quanto da rede comunitária, né? Eu mesmo mobilizei muita gente para discutir. Então, a diferença que essa legislação coloca hoje, além da exigência de ter um bibliotecário em cada biblioteca, ela define os objetivos da biblioteca escolar, as funções, ela cria o Sistema Nacional de Biblioteca Escolar, que pode articular e normatizar e dar conta da qualidade de todo o sistema público e privado, porque a lei exige a biblioteca escolar pública e privada, né? Então, tem que ter uma forma de parametrizar, de dar supervisão a isso. E é incrível que a 9484, que ainda também não está aprovada, ela coloca vigência pelo PNE, que seria até 2024, mas pelo menos 50% até 2020. Então, mesmo essa que ainda está tramitando, que nem tramitou, já impõe uma meta, né, até 2020. E uma coisa interessante na 9484 é que ela aponta os recursos técnicos e financeiros. A obrigatoriedade, né, uma fonte dela, e coloca aqui que são os recursos do CAC, né, dentro do Fundeb. Mas não é só isso, porque a gente também tem os orçamentos dos municípios, né, que devem também estar considerados. E a própria PNLE, que é a Política Nacional de Leitura Escrita, que também aponta as responsabilidades e que precisa ser normatizada, precisa ser regulamentada
e definir e elaborado o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que inclui a interação entre educação e cultura, né, que é a grande luta que a gente tem, que é uma política intersetorial. E se a gente pensar na ótica dos direitos humanos, você tem que ter essa articulação com as demais políticas sociais. Porque onde eu tiver, por exemplo, no centro de atendimento da saúde e da família, eu posso ter um pequeno acervo literário lá, eu posso estar criando uma cultura literária nos diversos ambientes onde chegam as políticas sociais, nos diversos equipamentos. Mas isso é uma outra história, né? Vamos focar aqui então na biblioteca escolar. A biblioteca escolar, se a gente pensar hoje, né, eu estou com os dados aqui de 2018, a gente tem 181.939 escolas de educação básica, públicas e privadas. Desse total, 51% tem biblioteca escolar. Não estou dizendo aí, não se sabe aí quantas tem bibliotecário. Está dito no censo que tem biblioteca escolar, ok? Então, se elas têm biblioteca escolar, hoje nós teríamos um déficit de 88.787 escolas que não teriam bibliotecas escolares, logo não teriam bibliotecário. Uma conclusão por eliminação. Nós temos hoje, segundo os dados de 2019 do Conselho Federal de Biblioteconomia, 42.729 profissionais formados. Na ativa, 19.807. Então, nós temos as ações para correr atrás desse prejuízo, são trazer os aposentados, os inativos, e criar 2.100 vagas no Projeto Pedagógico Nacional do Bacharelado em Biblioteconomia de EAD. Primeiro, eu não vou entrar aqui, mas eu acho biblioteconomia de EAD igual pedagogia de EAD. Eu acho que tem um limite absurdo na formação de profissionais, né? Não sou contrária ao EAD, mas eu acho que 100% EAD tem determinado... você fala medicina, 100% da medicina é EAD, né? Então, não tem um pouco é um pouco perigoso isso. Bom, somando todo esse contingente, digamos, dos profissionais aposentados para botar na ativa, mais 2.100 que seriam formados nesse projeto pedagógico, nós teríamos um total de 64.640 profissionais disponíveis para um déficit de 88 mil. Então, nós teríamos mais de 24 mil profissionais faltando. Além do que, teríamos de qualificar esses profissionais. E vem dos aposentados, por exemplo, há quanto tempo eles estão fora do mercado. Então, tem todo um processo aí que a gente tem que pensar. Ai, não, Cida, você é fatalista, então a gente nunca vai ter. O Conselho Federal de Farmácia, recentemente, em 2014, aprovou uma legislação parecida com essa. Só que eles têm mais de 200 mil profissionais de nível superior formados e disponíveis. A gente não tem. Então, a gente tem que caminhar, eu acho que numa tentativa de articular as questões. Primeiro, né, uma revisão, uma redefinição do papel dos bibliotecários e das bibliotecárias em relação às bibliotecas escolares, tanto quanto às bibliotecas comunitárias. As comunitárias, porque não têm recursos, os acervos são muito pequenos. E as escolares, porque não tem o contingente de profissionais. Então, a gente teria de articular os CRBs, os CFBs, as associações, os sindicatos, os profissionais, para chegar a uma medida, a uma alternativa de um modelo sustentável. Por exemplo, eu enxergo o bibliotecário hoje não pela principal competência que todo mundo enxerga, que é a catalogação e processamento técnico. Eu acho que o profissional da ciência da informação, profissional da biblioteconomia hoje, ele é um profissional que ele pensa a engenharia e a arquitetura da informação para atingir determinado público. Então, se eu estou numa escola de ensino médio, no EREM, se eu estou numa escola de educação infantil, onde que eu estou e como é que eu estruturo esse direito à informação e esse direito à leitura literária como um direito humano, um direito ao desenvolvimento integral. Porque o direito à leitura literária, ele tem isso. Ele é um direito, ele não é simplesmente que você no futuro vai ser um cara que entende melhor. Você tem o direito ao desenvolvimento integral e o acesso à arte, e entre elas a literatura, estrategicamente, é um direito fundamental. Então, como que o profissional poderia estar atuando?
Eu acredito que dentro das GRES, né, das regionais de educação, em equipes multidisciplinares, onde os profissionais bibliotecários teriam um papel fundamental, tanto de qualificar, porque quem está na base, quem está na... Aí fica essa disputa, o professor contra o bibliotecário. Nem o professor tem a qualificação do bibliotecário, nem o bibliotecário do professor. Então, como é que a gente pode integrar isso de uma maneira inteligente, que valorize e potencialize o nosso papel na sociedade do século XXI? Nós, hoje, para ter cheio de sistema de catalogação, esse não é o problema. O problema é essa engenharia. É como fazer isso funcionar para atender esse público, para atender esse direito. Então, se a gente não pode ter um bibliotecário em cada biblioteca, qual é o número adequado e possível para que a gente qualifique as secretarias de educação, para que supervisionem as escolas, para que deem essa garantia? Esse modelo está em prática nas bibliotecas comunitárias. A gente tem conseguido que um profissional... E aí é uma dificuldade nelas, porque, assim, geralmente as bibliotecas querem que o profissional fique catalogando lá. E, para isso, precisaria ter um em cada escola, e não tem recurso. Então, hoje eu faço uma supervisão dessa comissão de bibliotecários que faz esse trabalho. Então, a gente tem um acordo. Por exemplo, no Maranhão, a rede cresceu muito, tem 3 bibliotecários. De 2016, de 2013 para cá, nós abrimos 13 vagas de bibliotecários nessa modalidade. E seria impossível se fosse para colocar um em cada, porque eles tiveram que ser formados, essa equipe, para entender o que é uma comunidade, como é que você entra na favela, como é que você se relaciona com esse público. E ali você tem evangélico, ali você tem gente de terreiro, ali você tem gente de todas as matrizes políticas, né? E os bibliotecários desse quadro das comunitárias, eles são os únicos que vêm de fora, porque a rede comunitária ela nasce dentro da comunidade, né? A mesma coisa a escola. A escola, o quadro da escola, em geral, vem de fora. São lotados pelas secretarias, então tem todo um desenvolvimento do olhar que é preciso ter. Eu penso que a partir dessa articulação e desse desenho deve-se colocar projetos pilotos. Então, vamos fazer um projeto piloto no Distrito Federal que comece, sei lá, com uma regional e X bibliotecas. Vamos ver como isso funciona? Eu estou focando mais no bibliotecário, no profissional, né, na bibliotecária e no bibliotecário, porque os recursos materiais, eu acredito que dentro do Fundeb, dentro dos recursos da educação, são perfeitamente possíveis, e se como profissionais, né, e aí eu estimulo e insisto que os conselhos devem estar, os sindicatos devem estar, as associações, na luta pela regulamentação da política pública. Não adianta brigar com o prefeito, punir a prefeitura, multar a prefeitura, fechar a biblioteca. Se você não tiver um diálogo, se a gente não conseguir ler o orçamento público e negociar esse orçamento com gestores públicos, a gente não vai avançar, né? A partir da punição, a gente não vai avançar, porque nem tem bibliotecário suficiente para responder a isso. Se hoje a gente conseguisse fazer valer a lei, onde é que a gente ia achar 24, 25 mil profissionais da noite para o dia? Quer dizer, considerando que a gente está pegando aposentado e recém-formado aí, né? E, por fim, é uma grande mobilização da sociedade civil, então, dos estudantes, dos professores. Eu faço parte da campanha nacional pelo direito à educação. Dentro da campanha, eu levo esse debate do custo aluno-qualidade e da qualidade da educação, passando pela biblioteca escolar. E a biblioteca escolar também, faço formação de professores de biblioteca escolar. Ela é o coração da aprendizagem de uma escola. Na sala de aula, você aprende o que está dentro do currículo. Na biblioteca, você estimula e exercita a tua curiosidade. Com as múltiplas vozes, o teu contraponto. Você é estimulado a conversar sobre o que você discutiu na educação bancária, que, infelizmente, é o que está presente na escola. Então, a biblioteca é o espaço da revolução desse conhecimento, e por isso ela é tão perigosa, por isso, na minha opinião, ela é tão relegada, né? Bom, é isso, gente. Acho que eu já passei até do tempo. Desculpem a extensão. Muito obrigada por isso aqui. Obrigado, Cida, pela sua fala, e uma fala crítica também, né? Nesses tempos difíceis,
que a gente está vivendo, onde há uma tentativa de silenciamento da educação, há uma tentativa de silenciamento da liberdade, da diversidade, e a biblioteca é um espaço de construção dessa diversidade, é um espaço que revela como o conhecimento historicamente foi constituído. Então, acho que muitas vezes as bibliotecas têm sido desvalorizadas, assim como toda a ciência tem sido desvalorizada, os achados da ciência nesse país. Então, acho que a biblioteca faz parte dessa rede constitutiva da construção do conhecimento científico e o armazenamento e a organização desse conhecimento. Então, se há uma desvalorização geral, há um desdobramento e uma consequência também nas bibliotecas. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter muito grande em relação a isso, porque temos lutado muito para que a ciência seja respeitada, para que as revelações científicas sejam respeitadas. A gente tem visto agora campanhas, né, contra a vacinação, campanhas contra o distanciamento social, promoção de medicações que não têm embasamento, solidez científica, consolidada pela comunidade científica internacional. Então, o negacionismo em relação àquilo que é científico tem sido muito forte, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que a resistência de vocês também é muito importante nesse sentido. E eu já passo a palavra a Eunice Dourado, que é bibliotecária aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom dia a todos. Muito obrigada por esse convite de participação. Espero que eu possa contribuir. Eu sou professora e bibliotecária aposentada da Secretaria de Educação do DF. Hoje eu completo exatamente 2 anos de aposentada, com boas lembranças, com um sentimento de missão cumprida, apesar das dificuldades, né, enfrentadas e infelizmente, né, os problemas que ainda seguem aí. E eu concordo muito com essa exposição que acabou de ser feita, né, pela bibliotecária ativista aí. O meu destaque, a minha contribuição vai exatamente nesse sentido de necessidade de formação e qualificação do pessoal envolvido, né, na biblioteca escolar. Tem toda essa questão realmente da legislação que já existe, né, que precisa realmente ser melhorada, né, em um ponto ou outro. Tem a questão aí dessa estrutura que tem que funcionar, né, para a biblioteca escolar funcionar, né? Mas, assim, esse destaque que ela deu sobre esse relacionamento entre esses profissionais, né, envolvidos para o funcionamento da biblioteca escolar, ele tem que realmente ser destacado, né? Os professores, assim, eu atuei como professora, né, pouco tempo, né, como em alfabetização, e depois eu atuei mais como bibliotecária. E o que eu encontrei foram profissionais, professores e algumas direções também, assim, muito conscientes em relação à valorização da leitura, né, para a criança, para o aluno, a existência ali daquele espaço da biblioteca para poder se trabalhar isso, né? O que eu encontrei também nessa minha carreira foram crianças, jovens interessados naquele espaço ali, né, da biblioteca escolar, mesmo uma salinha improvisadinha, eles se encantavam porque era um lugar, na maioria das vezes isoladinho da biblioteca, né, separadinho, sem muito destaque, né, na realidade é essa. Foi essa a realidade que eu encontrei. Mas o interessante que eu vivi é que, assim, o pouco que se fazia por esse espaço, para destacar, para convidar, para encantar, o objetivo era alcançado, né? Nesse sentido de incentivar o gosto pela leitura, o hábito de leitura, né? O pouco que se fazia do modo mais simples que se conseguia fazer, né? O que eu vi é que realmente algum resultado conseguia, né? Não era 100%, não era o ideal, né? A gente como bibliotecária, né, consegue ver mais amplo, né, um espaço funcionando de forma completa, né, um planejamento mais específico assim, né, junto com a direção, junto com os outros professores, todos os profissionais mais integrados e conscientes. Então, o que destacou para mim é que esse encanto pela leitura, essa consciência, esse valor pela leitura,
ele está presente em todos os profissionais que atuam na área de educação, né? Os professores, a direção, muitas famílias também, né? Têm essa memória afetiva, têm essa consciência de que o filho precisa ter contato com o livro. Então, o que eu notei na minha carreira é que, apesar, né, de toda essa organização da estrutura, né, que falta, que essas legislações estão aí para poder contribuir, fazer funcionar, precisa muito da formação, como foi dito agora, né, da formação, formação e integração desse pessoal envolvido, né? Os professores, todos os profissionais, eles precisam conhecer a importância do bibliotecário, da presença do bibliotecário nas escolas, né? Infelizmente, assim, há muitos profissionais que têm essa consciência, que sabem valorizar, que entendem ali um pouco, né, sobre o valor da presença desse profissional bibliotecário, né, para realmente ajudar a funcionar aquele espaço, né, de modo adequado, mas infelizmente existe ainda muita falta de consciência e de conhecimento mesmo, né, sobre quem é o profissional bibliotecário, né, que formação que ele tem. Existe ainda, infelizmente, essa consciência de que o profissional o bibliotecário, ele precisa ter, ele tem formação superior. E eu, muitas vezes, tive que explicar, sim, existe pós-graduação, inclusive, né? O nome é biblioteconomia e documentação, mas é ciência da informação, é organização do conhecimento, né? Inclusive, muitos outros profissionais de outras áreas se interessam na pós-graduação, né, dessa área, porque é a organização do conhecimento e muito mais. Então, existe essa dúvida, existe essa lacuna, né, que eu acho que atrapalha o relacionamento e uma boa parceria, né, nas escolas, para esse bom funcionamento da biblioteca escolar, né? Então, eu concordo muito com essa fala. Eu acho que com essa melhora na qualificação de pessoal, né, desses professores, readaptados ou não, que vão, que podem, né, que têm potencial de participar do bom funcionamento das bibliotecas, né, de um bom planejamento do funcionamento, essa qualificação de pessoal tem que ter presente também uma integração. Essas equipes têm que ser melhor integradas, né? Acho que todos têm que estar assim mais conscientes da função de cada um ali, né? Como você disse agora também, né, deputado? Você comparou na pandemia agora, né? Essa dificuldade das pessoas de valorizarem as orientações desses profissionais, dos cientistas, né? Sobre vacina, sobre campanha, sobre proteção. Então essa dificuldade de entender a função dos outros profissionais, das outras formações, né, existe, assim, muito, né, em todas as comunidades, né, e, infelizmente, também na comunidade escolar, que é o que atrapalha muito, né. Eu aprendi que todos os profissionais que eu conheci, que eu trabalhei, né, professores, bibliotecários, e até servidores da parte da limpeza, da manutenção mesmo. Eu aprendi que todos, com a sua memória afetiva, com a leitura, com os livros, e até com o que eles tinham oportunidade de assistir em volta, né, com o funcionamento das bibliotecas, né, o funcionamento falho ou não, que todo mundo tinha que contribuir, né, todo mundo se encantava com o que estava acontecendo ali, né, de leitura, do interesse dos alunos, né, dos resultados também, né, do aprendizado que a gente notava com aqueles alunos que realmente se interessavam por leitura. Aí, isso. Eu acho que a minha contribuição é mais ou menos por aí, né? É preciso formar melhor essas equipes que têm perfil para poder atuar nas bibliotecas escolares junto com os profissionais, né? É preciso maior consciência com a função de cada profissional, com a função e valorização de cada profissional que está ali. E principalmente do profissional bibliotecário, né? Ele precisa ser mais conhecido, né? Aí, para finalizar, é isso, essa questão de leitura, né? A maioria dos professores que eu conheci, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né? Com parceria, essa consciência com leitura era bem presente, né? A necessidade de despertar ali o hábito de leitura, o gosto pela leitura, né? Dos alunos. Na elaboração de atividades, assim, existia muita integração nesse sentido. Aí a parte de organização, não, já havia muita dúvida, né, por conta dos outros profissionais, tinha que haver uma conquista, um diálogo, né, e um esforço maior, né, para poder conquistar com os outros professores
essa parceria, né, para fazer uma organização pelo menos mínima para um funcionamento adequado das bibliotecas escolares. E principalmente, exatamente por conta da organização para pesquisa, né, para ensinar os alunos a pesquisar, a buscar pelo conhecimento, a buscar os esclarecimentos que eles precisavam para os estudos, né, de forma mais independente, né, é a questão da independência informacional, né, dele buscar, né. Aí, para encerrar, o destaque que eu gostaria de fazer eu acho que é esse, de acordo com o que foi exposto até agora, né, é essa contribuição com a vivência que eu tive, né, que eu posso dar mesmo. É esse foco na formação de pessoal, boa formação das equipes que vão trabalhar nas bibliotecas escolares, né, boa integração, respeito, conscientização sobre a função de cada um. Obrigada pelo convite. Obrigado, Eunice. Muito obrigado pela sua fala, colaboração. Acho que teve um elemento que é muito importante que você tocou, que é o desconhecimento que as pessoas têm sobre a área profissional, sobre a área do conhecimento. Esse desconhecimento ele tem impacto enorme, inclusive na correlação de forças dos profissionais nos estabelecimentos educacionais, na correlação de força dos profissionais nas instituições, nas políticas públicas em geral. Eu aprendi muito sobre a biblioteconomia com o professor Fernando Leite, que é diretor da Biblioteca Central da UNB hoje, e é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, e entendi a importância também da ciência da informação, que hoje tem um dos programas de mestrado e doutorado mais renomados da universidade, do Brasil, com uma nota excelente na CAPES, no CNPq, só que a gente só aprende e entende que é uma área do conhecimento tão relevante quando a gente busca conhecimento, né? Eu acho que esse conhecimento e essa busca ele é fundamental, inclusive, para modificar um pouco a correlação de forças e a forma como a profissão é encarada na realidade. Então, eu vejo que é algo muito importante isso que você traz, assim, de como isso muda a forma como as pessoas encaram essa área do conhecimento na prática. Eu tenho muito orgulho de a nossa deputada federal, que foi líder do PSOL na Câmara Federal, Fernanda Melchiona, é bibliotecária, e ela é coordenadora hoje da Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, uma das coordenadoras da Frente Parlamentar na Câmara Federal, que é uma frente parlamentar pluripartidária. Ela é bibliotecária, tem uma atuação forte nesse tema também, lá no Rio Grande do Sul, que é o estado dela. Enfim, ela também fala muito com a gente sobre a importância dessa profissão e batalha por essa profissão e por essas políticas públicas de forma transversal, como a Cida falou também, lá no Congresso Nacional. E eu passo a palavra agora à nossa última oradora, que é a gerente de políticas de leitura e mídias educacionais da Secretaria de Estado de Educação, a senhora Sônia Maria Soares dos Reis. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu gostaria de agradecer o convite feito, né, à Secretaria de Educação. Eu sou Sônia, sou professora, né, há mais de 30 anos, e gostaria também de agradecer ao deputado Fábio Félix, a toda a mesa, ao Rafael, que recentemente pude conhecê-lo virtualmente, né, a gente está só se conhecendo virtualmente. Vi que está presente aí alguns colegas de trajetória, que é o Wander. Vi citado uma homenagem à Yaciara, né, a bibliotecária Yaciara. Então, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar com vocês. Bom, a gerência de políticas de leitura, ela é uma estrutura da Secretaria de Educação que já existe há bastante tempo, já foi um setor, já foi uma seção, enfim, estruturalmente a Secretaria muitas vezes muda, mas desde a Fundação Educacional, né, hoje Secretaria de Estado de Educação, existiu dentro dessa estrutura um setor responsável pelas políticas públicas de livro, leitura e bibliotecas. Ao longo desse processo, e a gente vem fazendo um estudo histórico, embora a gente não tenha muitos registros, daí a falta, né, do bibliotecário, até para essa questão de ter os registros históricos de como se deu o processo, né, de implementação das bibliotecas da Secretaria de Estado de Educação.
Eu vou tentar ser um pouco sucinta, porque não vai dar para fazer um levantamento histórico, uma apresentação histórica. Eu comecei até a fazer isso com o Rafael recentemente, né? Começa um pouco dessa historicidade. Mas a gente teve, ao longo desse processo, sempre a compreensão de que as bibliotecas escolares, como foi colocado por alguns aqui, inclusive pela Cida Fernandes, de que é um espaço muito mais amplo do que uma sala de aula, de que é um espaço de múltiplas aprendizagens, de múltiplas linguagens, e que está aberto para diferentes profissionais, mas que precisa, com certeza, né, estar sendo acompanhado, estruturado todo o seu trabalho, todo o trabalho proposto, né, de forma orgânica, né, de forma integrada ao projeto político-pedagógico da escola ou à proposta pedagógica da escola, mas de forma também interligada por uma rede, por um sistema dentro da própria secretaria, entre as várias instâncias da secretaria, né, porque a gente tem as diretorias de etapas, de modalidades. Então, esse setor, ele precisa conhecer, inclusive também, as demandas da própria Secretaria de Educação, as políticas públicas da Secretaria de Educação, os projetos políticos, né, o projeto político-pedagógico da unidade escolar, para tentar sistematizar essa política. Então, ao longo do processo, a Secretaria já teve concurso para bibliotecário, teve uma unidade central organizando catalogação, organização de acervo e fazendo formação continuada. Durante esse processo, o que a gente avaliou e o que a gente observou é que existe também a questão do plano de carreira, né, que é chamado na Secretaria de Plano de Carreira. Muitas vezes, esse plano de carreira para o bibliotecário não era o ideal, o sonhado, o planejado, né? Então, muitas vezes, eles deixavam, pediam cessão para outros órgãos, né? Eram cedidos dentro do próprio GDF, eles eram solicitados por outros órgãos, e acabou que esse profissional, essa equipe, ela foi se diluindo e se perdeu. Outros prestavam novos concursos, enfim. E agora, o que a gente pode dizer em relação ao momento recente? Bom, a Cida, ela citou alguns marcos norteadores, né, a legislação norteadora da política pública, a questão da 12.244, a 13.696, né, que engloba, que reúne, né, outras políticas públicas, decretos, né, e outras legislações, que é de 2018, e também em 2018 nós tivemos a publicação da 13.601, que é do profissional técnico em biblioteconomia. Ademais, dentro da própria GDF, dentro da própria secretaria, nós temos o Plano Distrital de Educação. Dentro do Plano Distrital de Educação, nós temos 4 estratégias fundamentais, né, e que a gente precisa, né, a secretaria precisa cumprir. Eu poderia citar principalmente a estratégia 6.12, que eu acho que remete diretamente a 12.244, que é assegurar o pleno funcionamento das bibliotecas, né, nos termos da Lei 12.244. Temos dentro do PDE, o 6.17, que fala exatamente do Plano do Distrito Federal de Livre Leitura, que é mais abrangente, né, que é para atender ao Plano Nacional de Livre Leitura. Nós tivemos, dentro do Distrito Federal, entre 2012 até 2014, um grande avanço nesse trabalho de correlacionar, de implementação de política pública com a Secretaria de Cultura. Chegou-se, inclusive, a criar uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar e intersetorial, e também entre as subsecretarias, para homologar, para implementar o Plano do Distrito Federal de Livre Leitura. Isso tramitou na casa, mas não foi avante. Então, o que hoje a secretaria, aí o Rafael apontou, né, os problemas que a gente enfrenta dentro da Secretaria de Educação, com uma única bibliotecária contratada, embora em 2017 a gente tenha feito um novo concurso, né, mas com a previsão de contratação de 10 bibliotecários inicialmente,
Contudo, nós tivemos os problemas do país, né, em relação à pandemia, e aí chegou, então, a Lei Complementar 173 de 2020, que inviabilizou novas contratações. Então, de fato, a intencionalidade de começar a cumprir as legislações sofreu aí um retrocesso, nesse sentido de que não pôde estabelecer-se, então, essa nova contratação. Mas, pensando nessas legislações, o que é que a gerência de políticas públicas, que fica dentro da Subsecretaria de Educação Básica, tem estabelecido como estratégia e como plano de ação? Então, em 2019, nós publicamos a Ordem de Serviço número 5, em que se criou um GT com a participação da ABDF, da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, do CRB. À época, a participação o presidente era o Fábio, né, que recentemente, então, é uma nova equipe, com o Rafael, e com representações das bibliotecas escolares comunitárias, que estão sob também a responsabilidade da Secretaria de Educação, com representação das regionais de ensino. A Cida falou, inclusive, nesse modelo, Cida, e parece que a gente leu, né, esse modelo de se pensar, então, agora, de como é possível estabelecer essa política pública. Então, nós estamos fazendo uma sistematização de uma nova regulamentação para a política pública de livre leitura na Secretaria de Educação. Nós temos a portaria número 380, que é 2018, mas ela está em revisão. E o planejamento, e o que aí eu posso dizer, que algumas coisas a gente avançou, em outras a gente ainda precisa muito, né, para que realmente, de fato, e eu digo sempre o seguinte, eu acho que o educador é um ser humano que tem os olhos iluminados. Se ele não tem olhos iluminados para a educação, ele não pode ser educador. E aí eu entendo também que o profissional bibliotecário, e aí, assim, é uma das coisas que eu converso muito com o pessoal da BDF, em relação à questão do olhar iluminado para a educação, né? Não é mais, como a Cida colocou, a preocupação não é a catalogação, é a organização desse espaço, para que esse estudante sinta que esse espaço pode levá-lo a ser protagonista da sua própria história, a buscar a sua própria história, a estabelecer uma interlocução com o conhecimento humano que ali perpassa, né? Então, voltando a essa sistematização da política pública, então, partindo da 2.244, da 13.696, do Plano do Distrito Federal de Educação, partindo de tudo isso, a gente já vem desenvolvendo algumas políticas públicas de fomento ao acesso ao livro. Então, a gente investe em bienais, em feiras, e, por meio do PEDAF, a gente libera recurso financeiro para a aquisição de obras. Ademais, também tramita processos internos com TRs para aquisição de obras. Essa é uma garantia. A outra garantia é que, dentro dessa nova política pública, a gente está destinando 3% do PEDAF da unidade escolar para que seja investido nas bibliotecas. Esse orçamento já está previsto nessa nova regulamentação. Nessa nova regulamentação, que ainda está tramitando na casa, que ainda está em discussão e que foi pensada junto com esse GT, existe o planejamento para novas contratações, novo concurso para bibliotecário, de forma, né, que no nível central, que é onde nós estamos, que é na gerência de políticas de leitura, que hoje conta com um bibliotecário, nós tenhamos 2 bibliotecários no nível central, mas tenhamos bibliotecários nas coordenações regionais de ensino, né? Esses bibliotecários atenderiam, nós estamos colocando dentro da proposta, a cada 15 bibliotecas, um bibliotecário. Então, de forma que toda a política pública de livro, leitura e bibliotecas esteja articulada entre a Subsecretaria de Educação Básica, que pensa as políticas públicas de livro, leitura e bibliotecas, com as regionais de ensino, que estão diretamente ligadas às unidades escolares. Então, esse trabalho seria em rede.
Paralelamente a isso, a gente está buscando formação continuada. Nós conseguimos recentemente assinar um acordo de cooperação técnica com a BDF em dezembro do ano passado. Está tramitando aí na casa, na Câmara Legislativa, o projeto de lei 1734, agora de 2021, em que a gente busca, né, a emenda parlamentar exatamente para a aprovação dessa lei, vai destinar recurso orçamentário para a formação continuada, via BDF, para os nossos profissionais, porque a gente entende o seguinte: nós vamos precisar, sim, desses profissionais que lá estão. E esses profissionais, sejam eles professores, né, da carreira magistério, sejam eles da carreira assistência à educação, mas a gente precisa fornecer formação continuada. Então, paralelamente, nós estamos buscando caminhos e estratégias para fornecer essa formação continuada, de forma que esse profissional que se encontra lá, ele tenha uma preparação para atuar nesses espaços. Então, a gente está buscando aí, com a emenda parlamentar, garantir um curso técnico de nível médio em técnica em biblioteconomia, junto à BDF. Estamos buscando, junto à Universidade Federal de Goiás, cursos à distância, e aí eu vi a Cida fazendo, né, um comentário em relação a isso, e depois a gente pode amadurecer, mas tentando, né, via CAPES, formação, porque a gente entende, como a Cida colocou, também foi feita uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa junto com a BDF, junto com o CRB, de que não teríamos bibliotecário com perfil também para bibliotecas e suficientes para atender a demanda. Então, a gente pensou em ofertar uma segunda graduação para os nossos profissionais, né? Então, assim, a gente está buscando recurso de PEDAF para garantir a infraestrutura das nossas bibliotecas. A gente está buscando formação continuada. Uma outra também em frente que a gente está fazendo é junto à EGOV, a Escola de Governo, para oferecer formação continuada também para os nossos atuantes em biblioteca. E buscando, né, então, essa parceria junto à Câmara Legislativa, inclusive, para que a gente consiga recurso de emenda parlamentar para essa formação mais imediata, para atender, então, as demandas da Secretaria de Educação. Nesse sentido, além do mais, está tramitando também na casa um projeto, agora eu esqueci o nome da representante do Cinep, desculpe, perdão, mas a gente também está tramitando na casa a implementação da Cyberteca da SEDF, que é um espaço virtual de aprendizagem e promoção da leitura, e como foi bem colocado aqui, nunca fez tanta falta às nossas bibliotecas. A gente viu assim uma necessidade imensa de que elas estivessem organizadas, que elas estivessem, né, preparadas, inclusive, né, com um acervo virtual. Embora a gente tenha, em 2019, tenha sido, junto com a Secretaria de Cultura, criado um sistema integrado de bibliotecas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura do GDF e do GDF como um todo, usando um sistema que é o Corra, que é um software neozelandês, a gente não conseguiu avançar muito nisso. Então, tudo isso está sendo pensado simultaneamente. Tudo isso está sendo construído simultaneamente, com muito respeito, ouvindo, né, os órgãos de classe, tentando articular essa política pública da melhor forma possível. Então, assim, o que a gente pode hoje assegurar é de que existe, sim, uma grande sensibilidade por parte da Secretaria de Educação, um grande respeito pelo profissional bibliotecário e um grande desejo imenso de que a gente possa transformar o cenário das nossas bibliotecas escolares. E eu acho que eu estou prestes a aposentar, já poderia tê-lo feito, e digo sempre o seguinte: eu acho que ainda estou na luta porque eu queria deixar isso, né, implementado. Eu acho que o Wander está aí presente, já conhece também essa luta que a gente vem fazendo, e também a Cleide, que é a bibliotecária da Câmara Legislativa, ela deve se lembrar de que nós protocolamos um projeto lá em 2012, 2013, junto à Casa Civil, em relação a essa implementação dessa política pública. E agora a gente está retomando, então, a política pública no sentido, de fato, né, de valorizar esse profissional
e mostrar que realmente as bibliotecas escolares e as bibliotecas do país são fundamentais para o desenvolvimento da competência leitora e escritora dos nossos estudantes. E nunca elas fizeram tanta falta, né? Mais do que nunca, elas são imprescindíveis. Então, é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, Sônia, pela sua participação aqui. Acho que é importante as reflexões que você traz, e especialmente nesse dia 12 de março, que comemora o Dia do Bibliotecária, para quem está entrando agora, assistindo hoje a nossa audiência pública para debater o tema, com foco nas bibliotecas escolares. É uma data comemorativa que foi instituída pelo decreto 84.631, de 12 de abril de 1980, que tem efeito em todo o território brasileiro. Então, é um dia comemorado, celebrado, né, nacionalmente. E durante o mês de março, a classe bibliotecária organiza eventos para celebrar a profissão e também promover debates e reflexões sobre as funções da biblioteca na sociedade, o papel dos profissionais na organização e disseminação da informação, do conhecimento, as dificuldades para criar, manter, valorizar e impulsionar as instituições que cuidam da memória bibliográfica, além dos aspectos da tecnologia, da formação profissional, do engajamento institucional, do incentivo à busca pelo conhecimento técnico, científico, literário. E a gente trouxe essas reflexões aí que vieram pelas falas de vocês, que foram, acho que, reflexões importantes. E tem alguns pontos que preocupam os profissionais, têm sido levantados, né? A precariedade das bibliotecas escolares, que muitas vezes não dispõem dos instrumentos básicos para o seu funcionamento e atendimento ao público. E esse tema precisa ser abordado. A gente tem uma lei, que é a Lei Federal 12.244, de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino públicas e privadas em todo o país. Hoje o DF possui 686, né, escolas públicas, na verdade, e 581 escolas particulares. E uma população em idade escolar de mais de 747 mil crianças. Então, estou falando das escolas, né? E adolescentes, segundo os dados da Secretaria de Educação do DF. E a situação das bibliotecas escolares nessas instituições de ensino precisam ser analisadas para que possamos identificar quais são os gargalos para atingir a meta estipulada pela Lei de Universalização das Bibliotecas, né, nas instituições de ensino. Então, acho que esse mapeamento ele é fundamental. Inclusive, analisarmos se há uma lacuna legislativa e a necessidade de uma legislação no Distrito Federal complementar para garantir as bibliotecas, garantir a estrutura e garantir os profissionais necessários para esse atendimento. Então, a audiência pública hoje tem um pouco esse objetivo, né, de analisar a situação das bibliotecas frente a essa legislação e a necessidade da universalização das bibliotecas nas instituições públicas e privadas de ensino, contando com um acervo básico e profissionais qualificados, né? Acho que são as duas questões importantes, mínimas aí no âmbito do Distrito Federal. A gente sabe que as bibliotecas escolares elas têm uma importância muito grande de apoiar os estudantes, os professores e outros integrantes da comunidade escolar para o seu desenvolvimento intelectual, pessoal, profissional, científico, durante toda a fase da educação, e tem uma grande responsabilidade agora. A gente falava do negacionismo com essa rápida circulação de informações falsas. Então, as bibliotecas têm uma importância também muito grande, né? E aí, para enfrentar as fake news, trazer embasamento teórico, e essa situação que a gente está vivendo é muito grave, né? E a comunidade escolar precisa da informação correta, trabalhada, tratada, organizada, né? E aí a gente precisa pensar também sobre esse prisma da conjuntura, sobre essa realidade. E o problema que nós enfrentamos nisso no DF é a precariedade das bibliotecas escolares. Então, isso é grave, que não tem instrumentos básicos, materiais tecnológicos, profissionais, como a gente já falou, para o seu funcionamento. E a gente está hoje aí provocando esse debate na Câmara Legislativa, trazendo essa discussão para o âmbito legislativo. E o GDF hoje não mantém as bibliotecas nas escolas públicas, né? São poucas bibliotecas que estão nas escolas públicas aí, regulamentadas, e que não têm profissionais formados para a gestão, e geralmente não contam, muitas contam com professores que estão afastados, né? Que são aqueles professores que estão, eu esqueci o termo agora, readaptados. Exatamente, são os readaptados, os professores readaptados. Eu também sou servidor do GDF, a gente tem muita gente da minha área também que é readaptado. Então, tem os professores que são readaptados, que acabaram saindo de sala de aula e acabam supervisionando as bibliotecas ou os projetos de bibliotecas escolares, né? Que eu não sei ainda se muitas delas podem ser chamadas de bibliotecas escolares. Então, acho que esse é o desafio que a gente traz para a reflexão hoje.
Acho que nós podemos, inclusive, depois seguir o diálogo com a Sônia, com a Cida, com os demais que falaram aqui hoje, o Rafael como presidente do Conselho Regional, para pensar objetivamente uma agenda no Poder Legislativo de pressão ao Poder Executivo e ao Poder Público de forma geral, porque é óbvio que a responsabilidade não é da gerência, mas a Secretaria de Educação precisa assumir a sua responsabilidade com essa temática e com o cumprimento da legislação. Então, nós não estamos falando só da gerência em si, mas da secretaria, porque isso requer orçamento público, isso requer uma série de questões que são fundamentais nesse processo, né, para a implantação. E também para a fiscalização dessas bibliotecas na iniciativa privada. Né? Eu acho que essa é uma fiscalização colaborativa, que não é punitiva, mas é uma fiscalização para colaborar na construção desses parâmetros e desse novo paradigma. A gente tem duas pessoas, eu acho que, se eu não me engano, é a Ana Elisa Dumont, precisa para fazer uma fala, e o Rafael Cavalcante, antes da gente passar para a parte das homenagens. Aí poderia ser 3 minutinhos para vocês fazerem as observações aí, para a gente passar para a parte das homenagens, pode ser? Então, eu vou passar primeiro para a Ana Elisa e depois para você. Ana Elisa, é bem rápido, Fábio. Era nesse sentido da escassez de profissional. Se não seria possível pensar em um curso técnico ou mesmo uma pós-graduação de complementação para capacitar, para complementar uma pós-graduação para que esse professor que está ali readaptado ou mesmo outras pessoas que têm interesse em atuar na área e devido à escassez de profissionais, que fosse possível capacitá-los para ter essa formação. Annelise, eu não conheço direito a legislação da área, acho que até o Rafael, como presidente, vai poder responder, mas, em geral, é atribuição privativa em quem tem formação e registro no Conselho. Eu não sei se o caso né? Mas acho que o Rafael pode responder para a gente também e fazer os comentários dele. Rafael, com você. Bom, bom dia mais uma vez, bom dia, pessoal. Realmente, ela é atribuição privativa dos bibliotecários. Só que eu gostaria que o caso do GDF, ele é muito peculiar, porque a gente está falando da escassez de profissionais bibliotecários para assumir as bibliotecas, mas a gente só tem uma profissional hoje, né? Então, a gente está se preocupando com... A gente não deu nem um primeiro passo, e aí eu conversei bastante com Sônia, ela me falou de todas essas ações, não estou querendo relativizar as ações que foram feitas, mas quando a gente pensa que a profissão de bibliotecário ela é privativa de que tem um bacharelado, nós só temos uma profissional hoje em todo o GDF. Então, eu acho que tem que se criar, sim, uma política pública que possa trazer esses profissionais. E aí eu quero fazer um contraponto à fala da colega Eunice sobre que tem que haver uma conquista com os professores. Os professores não são os nossos antagonistas, mas eles também não podem assumir um papel que é nosso, né? Vamos conversar, a gente pode discutir se precisa ter um profissional para cada biblioteca. A gente pode discutir isso. A lei preconiza, quando a gente pensa tanto na Lei 12.244, quanto a lei que regulamenta a profissão, o entendimento que se tem é esse, que se precisa de um bibliotecário para cada biblioteca. A gente pode debater isso devido à escassez em número suficiente de profissionais por biblioteca escolar. Mas não é essa a realidade hoje vivida pelo GDF, que não tem basicamente ninguém dentro desse sistema, que também não existe, de bibliotecas escolares. Então, assim, e aí eu faço reflexão aos professores se eles estariam satisfeitos se nós fôssemos dar aula de matemática, biologia, química, porque a gente sabe que isso é privativo de quem fez o bacharelado dentro dessas especialidades, né? Então, eu acho que tem que haver o diálogo, sim. A biblioteca ela é um organismo múltiplo. Eu trabalho na biblioteca da Câmara dos Deputados, lá existem bibliotecários, mas existem profissionais com outras tantas formações. Mas as pessoas que organizam a política de informação da biblioteca da Câmara dos Deputados, assim como da Biblioteca do Senado Federal, que é a nossa irmã, são bibliotecárias, são bibliotecários. Isso não acontece hoje no GDF, né? A gente tem esses profissionais que estão deslocados aí por motivos diversos, assumindo um papel que não seria deles, né? Porque a gente está falando ainda em formação de técnico, eles sequer são técnicos, né? Então, assim, o profissional bibliotecário, ele não tem que ser visto como acessório dentro de um sistema de biblioteca escolar pública, mas ele tem que ser visto como elemento principal, né? Então, fica aqui esse meu alerta, porque quem tem a formação para fazer mediação da informação, mediação da leitura, são bibliotecários, que, óbvio, que isso pode ser feito de forma dialogada, mas a gente está falando de uma situação de inexistência
de profissionais bibliotecários e bibliotecárias dentro do sistema de escolas públicas do GDF. E isto é gravíssimo. Obrigado, Rafael. Acho que esse alerta é importante. A gente precisa realmente trazer essa reflexão aqui para o Poder Legislativo, inclusive para provocar o poder público, pensar se é possível uma legislação de ampliação de contratação, de concurso público, de valorização da carreira, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não quer ir para o GDF por conta da desvalorização que tem a carreira, né? Não estrutura as pessoas da forma adequada. Então, acho que isso também tem que ser pensado. Muito obrigado pelas suas contribuições. E eu vou passar agora já para a nossa parte aqui das homenagens. A gente vai ouvir algumas pessoas também. E a gente tem uma lista de homenageadas aqui, homenageados, que para nós é uma lista que foi construída a muitas mãos, uma lista importante. Eu queria dizer para vocês que a gente geralmente faz isso na Câmara, no plenário, numa audiência pública, entrega na hora as moções e a homenagem que a gente vai fazer. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Nós estamos numa fase muito dura da pandemia nesse momento e a gente não pode fazer nada, nenhuma atividade presencial. Essa semana eu estive em 2 hospitais, eu fui no Hospital Regional da Asa Norte ver as condições, saí muito assustado, muito assustado. Foi a 3ª vez ao longo da pandemia que eu fui no Hospital Regional da Asa Norte e a 3ª vez ao longo da pandemia que eu fui também no Hospital Regional de Ceilândia. Eu fui na terça no HRAM e ontem no HRC. E a situação que eu vi foi uma situação dramática, a superlotação muito maior do que nos outros momentos, muita gente jovem, entubada, as condições inclusive de acesso ao oxigênio. Então, o nosso recado é para as pessoas se cuidarem nesse momento, se cuidarem muito, porque o contexto é grave. A gente tem hoje 96% das nossas UTIs ocupadas, nesse momento abriram 18 vagas, e só pessoas Covid nós temos 160 aguardando uma UTI, que não tem UTI. Então, a situação é muito dura que a gente está vivendo nesse momento. Então, por isso a gente está num contexto que é remoto para o nosso evento aqui, mas a gente não quis deixar também de fazer as homenagens aos profissionais e às profissionais que atuam nessa área com tanta dedicação, apesar das condições de trabalho, de valorização profissional também. Então, a primeira que a gente queria homenagear é a Ana Maria Torres Machado, que é aposentada da Escola Americana de Brasília. Não sei se a Ana está aqui com a gente. Estou aqui, sim. Está me ouvindo? Então, assim, Ana, então 1 minutinho para você fazer uma fala, assim, tem nosso abraço nesse dia, viu? Tá Pode bom. falar. Obrigada. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer por ter sido incluída nessa homenagem, né? Foi muito prazeroso para mim. E eu ouvi bastante aí sobre biblioteca, é um assunto que eu sou apaixonada, biblioteca escolar, e o que eu quero falar assim rapidamente, que nós bibliotecários é que somos responsáveis por fazer essa biblioteca visível, né? Então e uma das coisas assim que eu sempre preguei na escola americana era ter um horário na biblioteca, ou seja, uma aula na biblioteca. E, para isso, tem que haver uma integração com os professores, com o currículo, com os professores, criar o currículo da biblioteca integrado com a sala de aula. Então, é muito importante esse papel da bibliotecária. E a gente, levando os alunos, você não só vai aumentar o gosto pela leitura, vai criar novos leitores, como também vai diversificar o tipo de literatura fazer com que eles leiam outras coisas, por exemplo, dar uma aula de biografia, uma aula de poesia. Então, são coisas assim super importantes. Eu acho que cabe à bibliotecária fazer tudo isso. Biblioteca, eu ouvi falando agora uma fala sobre a falta de recurso. A falta de recurso também a gente pode levantar. Na minha época, quando eu entrei na escola, diziam que não tinha recursos suficientes, não tinha recurso para a biblioteca, não davam esse recurso. Aí, o que eu fazia? Eu cheguei até mesmo a fazer corridas na biblioteca, porque eu costumo fazer muito esporte, então eu promovia corridas e virou uma coisa assim que no DF todo eu acabei com aquilo, porque também estava demais para a função. Mas, assim, essas corridas eram para os alunos da escola, tinha inscrição e aquele dinheiro voltava todo para a biblioteca. Então, são atividades que a gente pode criar para que isso possa acontecer, para fazer com que a biblioteca se torne visível e seja importante para todos. Eu acho que é isso. E eu já ofereci que estou aqui à disposição, se precisarem de
alguma coisa do meu trabalho voluntário, posso ajudar e ficaria muito feliz de fazer isso, principalmente pelas bibliotecas públicas. Obrigada. Muito obrigado. Sinta aí o nosso abraço, Ana. Infelizmente, agora virtual. Tudo de bom para você. E agora a gente também vai homenagear, que depois que a gente vai entregar, né, como é remoto, a Bárbara da Silva Vidal Lopes Madureira, que é bibliotecária da Escola das Nações. Tá aqui, Bárbara Vidal. Estou aqui. Então, eu aproveito também para agradecer o reconhecimento. Aproveito para parabenizar todos os colegas bibliotecárias pelo nosso dia, que é todos os dias, né? A nossa luta é todos os dias. E eu desejo, na verdade, que as bibliotecas públicas escolares tenham a mesma oportunidade que a gente, como bibliotecário de uma biblioteca escolar particular, temos com os nossos alunos. Então, eu espero que outros profissionais tenham possibilidade de fazer esse trabalho nas bibliotecas escolares públicas que tanto necessitam e que são tão fundamentais. Então, o meu carinho, o meu amor a todos vocês, ao trabalho de vocês, e muito obrigada mais uma vez, deputado, Rafael, obrigado a todo mundo. Obrigado, Bárbara. Um abraço para você. E a nossa próxima homenageada é a Caroline Lago de Carvalho Pires, que é do Colégio La Salle de Sobradinho. Tá aí, Caroline? Olá. Olá. Tá aí desde o início, foram as primeiras a chegar. Bem, eu quero agradecer ao CRB, na pessoa do Rafael, pela construção do evento, ao deputado Fábio, cumprimentar a todos e todas da mesa, aos homenageados, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu conheço, que eu admiro, é muito bom mesmo. E eu fiz um pequeno texto, vou ler rapidinho aqui. Biblioteca é lugar de silêncio? Não. Biblioteca é lugar de fala, de escuta, de diálogo. Biblioteca escolar é o lugar do aluno que tem sede de conhecimento, que quer saber mais. Mas também é o lugar do aluno que tem dificuldade de aprendizagem, para o qual a linguagem do professor pode soar um pouco distante. É na biblioteca que esses dois mundos se convergem, e na sinergia de uma monitoria, a aprendizagem acontece. Biblioteca escolar é o lugar onde o desencantado encontra acalento e encanto, na diversidade de vozes que ecoam pelas estantes. O sonho da biblioteca escolar é, na verdade, deixar de ser somente um lugar para se tornar uma disposição mental e física que acompanhará para sempre o estudante que aprendeu a aprender. Então, fica a minha homenagem para os bibliotecários e que nós consigamos aí avançar nessa luta. Muito obrigada. Obrigado, Caroline. E agora, a nossa próxima homenageada é a Gabriela de Oliveira Santiago, que é bibliotecária do Colégio Santa Rita. Bom dia, deputado. Bom dia, pessoal. Olá. Eu quero agradecer a oportunidade, de estar aqui sendo homenageada. Eu escolhi biblioteconomia por amor, e a biblioteconomia escolar, ela acabou sendo meu amor por acaso, e é tão necessária, além de trabalhar numa escola particular, às vezes eu faço um trabalho voluntário numa escola pública, e eu vejo a sede que os meninos têm da biblioteca, o tanto que eles necessitam. Então, a nossa luta, é diária, nosso trabalho é de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, mas a gente merece, os meninos, os alunos merecem, as pessoas merecem as suas bibliotecas, que elas sejam organizadas, que elas estejam gente que estejam ali para eles, atendendo da melhor forma possível. E é isso, muito obrigada. Legal, um abraço para você também. E a nossa próxima homenageada é a Isadora Freire, do Colégio Marista de Águas Claras. Isso, obrigada, bom dia pessoal. Opa, vocês estão me ouvindo? Acho que apertei aqui o botão errado. Sim, não, estamos ouvindo sim, estamos ouvindo bem, pode falar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, a homenagem, a oportunidade de estar participando dessa audiência. Reconheço que ainda hoje a contribuição do bibliotecário e da bibliotecária é desconhecida e até desvalorizada. As tarefas e as possibilidades de atuação são desconhecidas e vistas, às vezes, até como atividades de pouco valor. Também reconheço que a atuação do Conselho de Biblioteconomia e a divulgação da Lei 12.244 de 2010 trouxe pontos positivos para a classe bibliotecária.
e principalmente para aqueles que serão os futuros formadores de opinião, os futuros professores, os futuros médicos, engenheiros, os futuros deputados, e por que não os futuros bibliotecários, que são os estudantes, o público da biblioteca escolar. Bom, da comunidade escolar que tem um bibliotecário atuante, a gente pode destacar que essa comunidade é uma comunidade mais crítica, mais informada, mais culta, com mais noções estéticas, imagéticas, que vão além de visitar esporadicamente uma sala cheia de papéis empoeirados para pegar emprestado um objeto que muitas vezes é depreciado e eles chamam de um livrinho. Vamos lembrar que a maioria dos livros modernos estão no meio digital. E o livro é a informação essencial do século XXI. Bom, o bibliotecário é um profissional da informação que a sociedade do século da informação não pode desconhecer. Ele pode oferecer ferramentas adequadas, contribuir com os projetos, com as possibilidades de melhoria da escola. Isso faz com que os estudantes dessa escola, seja pública ou seja privada, se destaquem. Então, é muito importante que as pessoas, os gestores, os diretores, os pais, toda a comunidade escolar reconheçam e ofereçam um espaço para que o bibliotecário possa trabalhar com as ferramentas corretas. Então, eu agradeço esse espaço de agora. Muito obrigada pela oportunidade de fala. Que possamos, então, seguir e perseverar com esperança por melhores condições de trabalho, salário, estímulo, reconhecimento, recursos educacionais de pesquisa e de arte. Bom, obrigada pela oportunidade. Compartilho essa homenagem com todos os bibliotecários do Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Isadora. Muito obrigado pela sua fala. Um abraço para você. E o nosso próximo homenageado é o Jonas Borges de Castro, que é do Colégio La Salle, do Núcleo Bandeirante. O Jonas está aí? Está aí sim. Sim, eu vou tirar a máscara aqui rapidinho para que possam me ouvir melhor. Bem, primeiramente agradecer por esse convite, a estar participando, a receber essa homenagem. Eu, desde o momento em que eu participei do meu primeiro dia de estágio obrigatório na biblioteca escolar, e que foi com o Murilo, que inclusive está aqui também, eu percebi que a biblioteca escolar era onde eu queria estar. Então, eu sou muito grato. Eu tenho uma referência de um profissional que me ajudou muito, que é o Murilo. Eu sou muito grato a ele por ter me recebido e teve um dia, eu lembro no estágio, que eu tirei uma tarde inteira só para perguntar tudo para o Murilo. Então, eu sou muito grato a ele por ter me ajudado naquele momento, e era algo que eu também coloquei para mim que eu estaria disposto a fazer, a contribuir para futuros estudantes que, porventura, viessem a fazer estágio comigo. E decidi que era a biblioteca escolar onde eu queria estar, principalmente porque eu percebi que era onde eu poderia explorar mais ainda o lado humano da profissão. A gente vê muitas vezes a profissão de bibliotecário muito tecnicista, e eu vi na biblioteca escolar uma oportunidade de desenvolver mais esse lado humano, de potencializar minha criatividade, desenvolver isso. E sou muito feliz nessa área. E algumas pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que eu gosto muito de trabalhar com a gamificação dentro da biblioteca escolar, e a maneira que eu encontro de poder contagiar os alunos, os estudantes, com a busca pelo conhecimento, né? Eu falo que as pessoas que dizem que não gostam de ler, na verdade, elas provavelmente não estão entendendo aquilo que leem, porque não tem como você não se sentir bem
ao sair de um grau de conhecimento inferior e passar para um grau de conhecimento superior por meio do estudo da leitura. Então, o que me motiva e o que me deixa feliz de estar na biblioteca escolar é poder contribuir para que as pessoas possam descobrir esse prazer do conhecimento, do novo, da descoberta, né? Possam experimentar esse prazer da descoberta. Então, mais uma vez eu agradeço aqui por esse convite, pela homenagem, desejo também aos colegas, dou aqui os meus parabéns pelo trabalho de cada um e que todos tenham sucesso aí dentro da sua área. Legal, obrigado, Jonas, tudo de bom para você. E agora, nossa homenageada é a Carla Veras, que é bibliotecária da Escola Americana de Brasília. Um abraço para você, Carla, tá com a palavra. Obrigada, bom dia a todos, obrigada, deputado Fábio Félix, obrigada, Rafael Cavalcante, do CRB1, pelo convite. Acho que todos nós, quando recebemos o convite, falamos, nossa, que honra, né? Caramba, né? É realmente uma honra estar com todos os homenageados e ouvir um pouquinho de cada um nesse dia especial. Todos os dias são nossos, mas hoje é especial e a gente gosta de ter um dia especial, é que nem um aniversário. Eu sou bibliotecária há 22 anos e só há 4 anos eu me tornei bibliotecária escolar. E eu devo dizer que esses 4 anos foi quando eu me encontrei e me realizo todos os dias na profissão, porque é um trabalho onde você não para. Então, aquele funcionário que acha que vai para a biblioteca escolar ficar sentadinho, ele não sabe o que é ser um bibliotecário escolar. Um bibliotecário escolar mal senta na cadeira. Ele vai sentar para catalogar quando ele tiver o horário, mas mal senta na cadeira, porque é uma profissão onde você tem que estar de olhos, ouvidos, nariz, sentidos ligados a todo tempo para você poder oferecer o que é novo, para trazer algo de interessante para o aluno, de diferente, num mundo tão diverso e tão cheio de informação, cheio de opções. Como você trazer o olhar do aluno para você, para dentro da biblioteca, né? Então, a biblioteca ela é mais do que um espaço físico. O bibliotecário escolar trabalha muito mais fora do que dentro da biblioteca. E eu sinto-me mesmo uma privilegiada de poder trabalhar numa instituição que abraça a biblioteca, que valoriza o bibliotecário. E é meu desejo, e acho que de todos, que todas as escolas, públicas e privadas, tenho esse privilégio de ter bibliotecários e bibliotecas. Então, agradeço mais uma vez pela homenagem. Estou aqui nervosa, dentro da nossa biblioteca, cada um aí dentro da sua biblioteca. Sumimos um pouquinho para poder conversar com vocês. E é uma honra mesmo poder estar aqui e torço para que todos os bibliotecários tenham a chance de se sentirem realizados na profissão. Parabéns, Carla. Carla, um abraço para você, viu? Nesse dia especial importante para vocês. E agora a próxima é a Larissa da Rocha Martins, que é da Maple Bear Canadian School, bibliotecária de lá. Ela está aqui com a gente. Bom dia a todos. Só fazendo a correçãozinha, hoje eu estou lotada no Colégio La Salle, de Brasília. Ah, tá. Desculpa, que tá no meu script, estava assim errado, viu? Me desculpa. Não está atualizado, mas sem problemas. Também já passei pela Maple Bear, foi uma experiência maravilhosa como bibliotecária. Bom dia a todos. Feliz dia do bibliotecário, né, para nós que somos agentes de transformação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse momento e elogiar, né, a 19ª gestão do CRB1, que em pouco tempo de gerência já me representa demais. Eu acredito que é do conhecimento de todos aqui presentes o poder transformador da leitura e dos livros na leitura na vida de uma criança em idade escolar. Todos nós também já sabemos, inquestionavelmente, que para a formação de cidadãos críticos está relacionado o hábito da leitura. Então, nós possamos sair dessa audiência hoje mais engajados e encorajados na caminhada de transformação social por meio das bibliotecas escolares.
Assim como a Ana Machado, que não foi a nossa primeira homenageada, eu também defendo as aulas na biblioteca. Aqui eu já faço trabalho aqui num colégio particular, onde o poder aquisitivo das crianças é um pouco maior, né? E eles já têm um acesso maior aos livros. E mesmo assim, eles levam um livro por semana para casa. Isso já tem um poder transformador muito grande. Imagina se a gente puder levar isso para as bibliotecas públicas, para que esse livro possa chegar nas famílias mais carentes, né? E vai ter um poder muito, muito maior. Legal. Muito obrigado, viu, Larissa? E agora o próximo homenageado é o Murilo de Melo Macedo, que já foi até citado hoje aqui, que é do Marista Centro-Norte, pela informação que a gente tem. Com você, Murilo. Olá, bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Fábio, né, e também ao Rafael pelo convite. Dizer que para mim é uma satisfação estar com essa equipe, esse grupo aqui tão bacana de pessoas que têm desenvolvido aí um trabalho tão bonito, né, e que são referências na sua área de atuação. Né? Agradecer, logicamente, pelas palavras do Jonas. Tive mesmo a oportunidade, né, de, enquanto estive atuando na biblioteca escolar, receber inúmeros estudantes da universidade, né? Então, vejo aqui o Jonas, vejo a Yaciara, hoje a Isadora, que faz parte da minha equipe, né? Então, fico realmente muito feliz de ter também essa oportunidade, né? E sempre considerei que, como bibliotecário, eu tinha esse papel de incentivar, né? Então, eu acho que os estudantes que eu tive contato, a ideia era justamente garantir que eles se apaixonassem, né, pela biblioteca escolar, que realmente compreendessem a importância desse espaço, né? Eu acredito que esta é uma oportunidade bastante relevante, né, de discutirmos esse assunto, né? E, logicamente, o que a gente espera é que não seja apenas em momentos especiais como esse, né, de comemoração ao Dia do Bibliotecário, mas que seja uma discussão constante, sempre no sentido de buscarmos um aperfeiçoamento desse espaço, né? Claramente, eu acho que o sentimento de todos que estão aqui é que tivéssemos também outros colegas, principalmente, né, da área pública. Perceba o quanto a área privada ainda é predominante, né? E isso claramente demonstra que o fosso social continua existindo, né? Aqueles estudantes que estão na biblioteca, nas escolas privadas, né? Nas escolas que não têm ou que têm melhor estrutura, certamente se beneficiarão muito mais do que aqueles que não têm, né? Então, é uma discussão extremamente relevante. Agradeço a todos pelo convite, né? E torço para que a gente mantenha agora, logicamente, com a ajuda do CRB, que claramente, né, tem uma preocupação, e isso já ficou evidente para todos nós, né? Que a gente consiga manter esse grupo motivado por uma causa tão nobre, né? Para mim, o investimento que é feito na biblioteca escolar é um investimento na própria educação básica brasileira, né? Então, os meus sinceros parabéns a todos os colegas que estão aqui e que a gente realmente continue aí nessa luta diária. Muito obrigado. Certo. Um abraço para você, Murilo. Tudo de bom. E agora, a nossa homenagem é para o bibliotecário Wander Martins Borges, que está aqui na Casa Thomas Jefferson. É isso mesmo? Está correto? Está correto, deputado. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rafael, pela deferência. Obrigado por este momento. Eu queria cumprimentar todos os colegas. Em especial, queria cumprimentar nossas queridas bibliotecárias, já solidariamente falando do dia 8 para a gente na Casa Thomas Jefferson. Esse é o mês de História da Mulher, que é uma celebração que a gente faz durante todo o mês de março. E eu preciso concordar, deputado, que é muito importante a gente estar debatendo essa questão da legislação agora, porque acho que nunca ficou tão óbvio e tão claro como a falta de uma estrutura, como uma rede de bibliotecas escolares, com bibliotecários e com outros educadores trabalhando outras estratégias, fez tanta falta no momento, como o senhor acabou de falar,
de que nós temos nossas comunidades muito vulneráveis a fake news, a contra-informação, a desinformação, em detrimento de outras comunidades com o privilégio da informação. Isso está matando a nossa população, isso está trazendo os piores níveis de decisão das nossas comunidades mais vulneráveis, porque não têm acesso a uma informação de qualidade em relação ao cenário da pandemia, em relação à profilaxia, em relação ao distanciamento e aos cuidados necessários. Nunca se fez tão necessário nós termos uma estrutura dessa. E, para além do livro e da leitura, eu estou falando de educação midiática, estou falando de acesso, a gente está falando de senso crítico, de cidadania digital, de capacidade de ler os meios de comunicação, de entender os suportes, os meios, e como essas informações são criadas. Esse é um momento onde todos os nossos colegas que estão sendo homenageados e homenageadas aqui tem o dever moral, e todos os outros bibliotecários escolares no Brasil têm o dever moral de subsidiar nossas comunidades com a melhor informação possível para que eles tomem decisões baseadas em informações de qualidade. E, é claro, o conteúdo da literatura, o conteúdo da literatura infantil, o conteúdo da literatura universal, entre outros serviços que nós poderíamos estar fortalecendo nossas comunidades agora. É urgente que o Distrito Federal saia na frente, deputado. Nós podemos ser um projeto piloto na federação, a capitanear um projeto que seja bem sucedido. Eu quero aqui deixar o meu grande abraço a Cida Fernandes, que é sempre inspirador ouvi-la, uma guerreira dentro desse cenário há décadas, e também um meu grande abraço à minha querida Sônia, que é uma colega de trajetória, e eu fui e sou testemunha de como essa servidora pública está engajada nesse debate há décadas também. Então, muito obrigado pela deferência. Eu acho e me coloco à disposição para a gente encampar essa frente, que ela depois alimente a frente nacional, como o senhor já citou, a deputada Michele, é isso? Fernanda Melchior, que nós possamos também nos comunicar e fortalecer essa frente nacional. Muito obrigado e um grande abraço a todos e todas. Um abraço para você, Wander, tudo de bom. E agora a nossa última homenageada é a Yaciara Mendes Duarte, que é da Secretaria de Educação e do Colégio Católica. Bom dia, tudo bem com todo mundo? Bom, primeiro eu queria agradecer esse momento, essa oportunidade, né, de compartilhar esse dia do bibliotecário, né? Na rede eu sou professora e na Católica eu ainda estou como bibliotecária, mas agora eu quero vir falar como professora, né? E de todos os dias transitando dentro dessas duas realidades, da escola pública e da escola privada, eu gostaria muito que os meus alunos e que todos os alunos da rede pública do Distrito Federal tivessem a oportunidade de vivenciar a biblioteca e a figura do bibliotecário como realmente ele é, como ele é visto e como ele é na realidade da escola privada. Né? Eu trabalho na Samambaia, trabalho com alfabetização e com educação de jovens e adultos, e o espaço da biblioteca e o papel do bibliotecário como um agente de transformação, não só com uma leitura, mas também de informação, de trazer a essas comunidades informações pertinentes, que foi muito válida essa fala do Wander, né? Porque não é só mais leitura que nós precisamos nos ater, mas sim a informações que possam mobilizar pessoas à consciência do papel delas na sociedade. Fico muito feliz de dividir esse momento com colegas que me inspiram, que fizeram parte da minha formação, que eu possa ter a oportunidade de continuar crescendo, e espero que ano que vem nós tenhamos algo a mais para comemorar. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço para você também. Essas homenagens para nós são homenagens muito importantes. Como eu falei, a gente gostaria de estar fazendo essas homenagens presencialmente. Infelizmente não é possível esse ano, mas para nós foi uma honra enorme fazer essa audiência pública. Eu queria agradecer mais uma vez e deixar um abraço muito forte para o Rafael Cavalcante, que é o presidente do Conselho Regional, que se esforçou muito para essa audiência sair, trabalhou nesse processo. Agradecer também a Cleide Soares, que é uma pessoa muito querida e tem sido uma pessoa muito especial. Essa lista foi construída
aí de forma coletiva enviada para nós, pela Cleide, pelo Rafael. Então, é uma lista, obviamente, que a gente não conhece todos os profissionais, mas ela foi selecionada aí de forma coletiva por essa equipe que ajudou a organizar o evento de hoje, a nossa audiência pública. Então, o Rafael trabalhou muito para essa audiência sair e para dar visibilidade hoje aos bibliotecários e bibliotecárias. Então, parabéns, Rafael, pelo seu trabalho. É a mobilização dos conselhos que faz toda a diferença e pode ajudar também a ter resultados positivos para essa categoria profissional, para o que vocês buscam e também para que as políticas públicas elas possam ser permeadas por conhecimento e construção de conhecimento com qualidade, que eu acho que também é isso parte essencial do trabalho de vocês. Agradecer a Cleide, porque a Cleide é a nossa bibliotecária, né, da Câmara Legislativa, que é uma pessoa excelente, maravilhosa, e tem sido uma grande parceira militante aqui de várias causas importantes no Poder Legislativo e subsidia a gente com muita força aí para o trabalho legislativo também acontecer. Então, eu queria deixar um abraço para ela também e agradecer a todas e todos vocês que vieram participar dessa audiência com a gente, quem está acompanhando aí e comentando pelo chat. Eu vi agora, dei uma olhadinha nos comentários. Um abraço para todo mundo que acompanhou e também vocês que estão com a gente aqui. Tá certo? Então, a gente chegou aqui 11h41, no final da nossa audiência pública. Muito legal estar com vocês aqui. E agora a gente vai para almoçar, né, gente? Vamos descansar um pouquinho, almoçar e seguir nossa vida, nosso trabalho. Eu vi que tem muita gente aí que está nos trabalhos, aí deu uma fugidinha, como a Carla falou, para poder participar desse dia especial aí. Tá certo? Um abraço para vocês. Eu agradecer às autoridades e às demais convidadas e convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças. Eu declaro encerrada a presente audiência pública. Um abraço para vocês, viu? Até mais, tudo de bom.